bem-vindo ao instrutivo de notificação de violências do ESUS. Meu nome é Sofia e eu faço parte da equipe de residente de saúde coletiva do ICEP. Essa iniciativa é um fruto de uma parceria entre nós, equipe de residência, e a Secretaria Municipal de Saúde de São Roque. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos e as aplicações de notificação de violências no ESUS. Nós vamos abordar os tópicos de conceituação da violência e importância do acolhimento humanizado, a definição, o objetivo e os tipos da notificação, e nós ainda vamos realizar um passo a passo, preenchendo cada campo para que vocês, profissionais de saúde, possam realizar tal notificação. Bom, então iniciando, o cuidado à saúde envolve um conjunto de atitudes e condutas profissionais que deve ser pautado pela ética, pela humanização e pela integralidade na atenção. A violência é um fenômeno muito complexo, que engloba diferentes fatores e que pode deixar sequelas severas na vítima. É comum que essa pessoa em situação de violência se sinta envergonhada, fragilizada e até culpada em alguns casos. Por isso, o profissional de saúde, ele desempenha um papel crucial na vida dessa mulher, e o seu atendimento deve ser realizado da maneira mais humana possível, fazendo com que a vítima se sinta acolhida, cuidada e protegida em seus direitos. Nesse caso, a notificação de violências interpessoais e autoprovocadas é uma das ações da vigilância em saúde, sendo um dos passos da linha de cuidado. Agora falando um pouquinho sobre a notificação em si. Bom, a notificação compulsória está presente na lei, em que a portaria 1271 diz que a comunicação de doenças, agravos ou eventos de saúde pública deve ser obrigatória, repassada às autoridades de saúde competentes, como Secretaria Municipal, as Secretarias Estaduais de Saúde, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, que é onde, a partir dessas notificações, as medidas serão tomadas de acordo com cada situação. E aí a gente se pergunta, a quem cabe essas notificações? Bom, todos os profissionais de saúde, eles devem notificar. Isso não deve se restringir a uma só uma categoria profissional, porque tem uma diferença entre notificador e digitador. O notificador, que é aquele que realiza a notificação, pode ser qualquer profissional de saúde, desde um médico até um ACS. Essa notificação ela vai ser preenchida na ficha impressa do SINAM, que a gente trouxe um exemplo aqui, e que depois dessa ficha ela vai ser repassada ao digitador, que nesse caso é um profissional de saúde cadastrado, com acesso ao ESUS, que vai poder preencher todos os campos diretamente no site do ESUS. O ideal é que o profissional que fez o atendimento também faça a notificação, pois com ali o contato direto com a vítima é mais fácil para ele preencher todos esses campos. São notificados todo e qualquer caso suspeito ou confirmado de homens e mulheres em todos os ciclos de vida, seja de violência doméstica, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo e infantil, intervenção legal, tortura e violências homofóbicas. Em caso de violências extrafamiliar, nós notificamos apenas violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, indígenas, pessoas com deficiências e população LGBT, que nesse caso seria as pessoas com uma maior vulnerabilidade. E não se notifica violência extrafamiliar, ou seja, que ocorre nesse ambiente social em geral, nos homens de 20 a 59 anos vítimas dessa violência. Eles não são inclusos no grupo de vulnerabilidades, por isso a gente não realiza a notificação. Bom, falando agora um pouquinho sobre lei, nessa mesma lei que fala que a obrigatoriedade da notificação, fala também sobre caso um profissional ele deixe de notificar, que ele saiba que aconteceu, ou que ele conhece um superior, algum outro profissional ali que não notificou, e caso essa vítima venha a falecer, esses profissionais eles são julgados por prevaricação ou condescendência criminosa, com pena de detenção e multa. O artigo 319 da prevaricação, ele diz que deixar de praticar indevidamente
auto de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei, que neste caso não realiza a notificação, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Já no artigo 320, que diz em relação à condescendência criminosa, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu a infração no exercício do cargo. Neste caso, saber que um outro profissional que não notificou o caso, como se colocando como cúmplice, é prevista a pena de detenção de 15 dias a 1 mês de multa. Então, como previsto na lei, a notificação é obrigatória. E em casos de não notificação, é expressado como uma omissão de socorro à vítima, o que configura um crime. Bom, agora falando em relação à divisão das notificações, nós temos 3 tipos. A notificação compulsória, imediata, a compulsória semanal e a compulsória negativa. A primeira delas, que é a compulsória imediata, ela deve ser realizada em até 24 horas a partir do conhecimento da ocorrência desse agravo ou doença, pelo meio da comunicação mais rápida disponível. A notificação de compulsória semanal, ela deve ser realizada em até 7 dias, como foi citado anteriormente, a partir do conhecimento dessa ocorrência. E a notificação negativa, ela é uma comunicação que é realizada semanalmente pelo responsável do estabelecimento de saúde, que geralmente quem faz a notificação, a autoridade de saúde, informando que naquela semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constando nessa lista de notificação compulsória, que inclusive é nessa lista que fala exatamente quais doenças ou agravos são de imediata ou são de semanal. Agora falando um pouco sobre a ficha de notificação de violência. No caso de violência, notifica-se todo e qualquer caso suspeito ou confirmado, e a entrega dessa notificação ela deve ser realizada em até 7 dias no ESUS-VS, com exceção de alguns tipos de violência, como a autoprovocada, a sexual e a física contra crianças e adolescentes. Essas são de notificação compulsória e elas devem ser enviadas o mais rápido possível para as autoridades. É importante relembrar também que os profissionais com acesso ao ESUS, que são alguns profissionais que são selecionados, eles devem acessar a plataforma ao menos a cada 15 dias. Caso contrário, essa conta ela será bloqueada e ela somente poderá ser desbloqueada pela SESA, que é a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Então, precisa ter uma alimentação constante ali daquele sistema. Agora a gente vai iniciar o passo a passo da notificação de violência do ESUS e é importante a gente ressaltar um pontinho antes de começar o passo a passo em si. Bom, existem 2 tipos de campo na ficha para serem preenchidos, que a gente está falando aqui da ficha do ESUS. O de preenchimento obrigatório e o de preenchimento essencial. O campo de preenchimento obrigatório é aquele cuja ausência do dado, ou seja, se aquele campo não for preenchido, a ficha de notificação ela não vai poder ser concluída. Então, se não tem aqueles dados básicos para o complemento da ficha, ela não vai ser concluída. Já o campo de preenchimento essencial, mesmo ele não sendo obrigatório para a conclusão da ficha, eles registram os dados necessários para a investigação do caso. Então, dessa forma, a gente conclui que todos os dados são importantes e devem ser preenchidos com atenção. Bom, agora nós vamos iniciar o passo a passo. Eu vou realizar uma simulação de uma notificação com vocês aqui no site do ESUS, para vocês verem certinho quais são os campos e como que a gente preenche eles, tá? Então, eu digitei na barra do navegador normal, o ESUS, e aí ele já aparece essa página para eu completar com o login. Nesse caso, já do profissional de saúde cadastrado, vai ser o CPF e a senha que é passado para eles. E logo em seguida, clica em entrar. Assim que você entrou, nessa primeira página, é o painel inicial, que ele contém diversas funções de acompanhamento de casos, alertas e demais surtos e agravos. Como a gente está falando sobre notificação, a gente vai clicar na opção notificações. Novamente, aqui ele aparece o painel de notificações, em que tem também diversas funções. Listar, relatórios, painel de exportação. A gente vai clicar em adicionar notificação. Certo? Aqui vai ter a opção de selecionar o agravo ou doença. Cada agravo, ele tem um código específico, mas não é necessário saber esse código não. Só de você
escrever o nome do agravo ou doença, ele já vai aparecer ali para ser selecionado. No nosso caso, é violência. Então, assim que eu digito já as 3 primeiras letras, já vai aparecer aqui, é só eu clicar. No caso da violência, o código é Y09, mas para cada agravo doença tem um código. E aí, clicando nisso, a gente seleciona para avançar. A próxima ação vai ser para colocar qual é a unidade notificadora. Nessa opção aqui, como ele já tá logado em São Roque, ele aparece uma lista de instituições, tanto públicas quanto privadas, que podem estar realizando essa notificação. Então, algumas que aparecem aqui, por exemplo, a APAI, Clínica São Roque, Café Geraldo, Conselho Tutelar, Consultório Dr. Fábio, enfim, todas essas instituições que estão aptas a participar estão aqui para realizar a notificação. Como é uma simulação, a gente vai colocar o pronto atendimento de São Roque. Aqui, só clicar nele, selecionar e vai aparecer a opção sim, tenho certeza. Prosseguindo, ele já vai abrir aqui na aba da ficha de notificação online, que ela é bem parecida com aquela impressa do Sinan, algum campo ou outro que muda, mas a maioria deles são os mesmos, tá? E aí a primeira coisa que vai ter aqui é a definição de caso. Então, a definição de caso para notificação de violência é todo e qualquer caso suspeito ou confirmado de violência doméstica intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo e infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso da violência extrafamiliar comunitária, somente serão objetivos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas com deficiência, indígenas e a população LGBT, que seria das populações de vulnerabilidade. A ficha de notificação ela é dividida em blocos. Então, cada bloco vai colher os dados referentes a algum assunto. E dentro de cada bloco tem os campos a serem preenchidos, que como a gente tinha falado anteriormente, tem os campos de preenchimento obrigatório e essencial. O obrigatório aqui aparece em vermelho e o essencial aparece em preto. Então, sem todos esses dados que estão de vermelho, a gente não pode concluir essa ficha, certo? O primeiro bloco que tem aqui é de dados gerais, em relação aos dados da unidade notificadora e quando foi realizada essa notificação. Os campos 1, 2, 4, 5 e 6, eles são preenchidos automaticamente por conta do sistema quando a gente abre a notificação. Os campos que a gente vai precisar preencher manualmente aqui, nesse caso, são o 3 e o 7. O campo 3 é em relação à data da notificação, ou seja, o dia em que a nossa notificação está realizada. Ou seja, no caso hoje. Então, a gente vai colocar aqui dia 26 de novembro. A data do diagnóstico, que é do campo 7, é em relação à data que ocorreu a violência. Em caso de uma violência crônica ou de repetição, a gente preenche a data da última ocorrência. Então, nós sempre vamos usar a data de ontem, dia 25. O próximo bloco é em relação à notificação individual, que é em relação aos dados da vítima. O primeiro campo aqui é a busca pelo Cartão Nacional da Saúde ou CPF. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar vai ser esses dados aqui. Como eu estou realizando, eu vou colocar os meus dados só para a gente ver. Aí, assim que eu coloquei o meu CPF, ele já puxou alguns dados meus, como o meu nome, a minha data de nascimento, ele calcula automaticamente a idade, o sexo, o nome da minha mãe, o meu CPF, o cartão SUS como estava anteriormente e a minha nacionalidade. Então, assim que você coloca o CPF ou o cartão, o sistema ele puxa automaticamente os dados do banco de dados, do que ele tem. Então, o que já está aqui está feito e o resto eu vou colocar os meus dados que precisam ser preenchidos. Então, aqui no campo 12 de gestantes, eu não estou grávida, então eu vou colocar não.
Mas no caso de uma mulher grávida, a gente coloca pela idade gestacional dela. Então, está no primeiro, no segundo ou no terceiro semestre. O próximo campo é o 13, em relação à raça-cor. Eu, nesse caso, sou branca, então eu coloco aqui, mas também tem todas as outras raças e cores. Os dois próximos campos é em relação se é uma pessoa com deficiência ou em situação de rua, que também é colocado sim ou não. A escolaridade também precisa ser colocada manualmente, que é o campo 14. Nesse caso, o meu é educação superior completa. Os dois últimos campos que precisam ser preenchidos aqui é de orientação sexual e identidade de gênero. Identidade sexual é como, orientação sexual é como a pessoa ela se orienta. Então, nesse caso, se ela é heterossexual, se ela é homossexual, se ela é bissexual, ou não se aplica a nenhuma dessas. E a identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Na hora da gente preencher esse campo, uma pergunta que a gente pode fazer, para a pessoa não se sentir constrangida, é assim: fulano, como você se identifica ou como você gosta de ser chamado? Através de perguntas assim mais leves, a gente consegue ir descobrindo as coisas ao pouco para fazer o nosso preenchimento aqui. Por quê? Por que isso importa? Porque independente da identidade de gênero e da orientação sexual, a gente leva muito em relevância qual é o sexo biológico da pessoa. Porque se for uma pessoa que tem próstata, é um tipo de atendimento. Se for uma pessoa que tem ovário, é outro tipo de atendimento. Por isso que é muito importante a gente poder identificar e direcionar certinho qual é o cuidado que precisa. Então, nesse caso, como a identidade de gênero, se a pessoa se identifica em cisgênero, transgênero, travesti, não binário, ou caso a pessoa não queira, a gente coloca não se aplica. Nesse caso, mulher cisgênero. O próximo bloco é em relação aos dados de residência do paciente, no caso. Então, aqui alguns dados são preenchidos automaticamente e outros são colocados manuais. Então, aqui a gente vai completando. Nesse caso, Espírito Santo, município de São Roque, o bairro, aqui onde eu moro, por exemplo, 5 casinhas. E aqui é importante a gente falar disso. Quando a gente coloca o bairro aqui em cima, o site automaticamente ele já completa aqui da zona, se é zona urbana, rural ou periurbano. Ele automaticamente já puxa. Logadouro, aqui se eu vou digitar o nome da rua, onde eu estou alocada. Olívio Perini. Nesse caso ele encontrou. Caso ele não encontrasse, era só eu digitar na linha de baixo e completar da mesma maneira. Número aqui, 107. Complemento, nós vamos usar o exemplo da Secretaria da Saúde. A unidade de saúde de referência, como a gente colocou 5 casinhas, ele já puxa qual é a unidade, então nesse caso o Tevaldo Francisco Gold. O ponto de referência, novamente eu vou colocar a Secretaria de Saúde. É muito importante na hora do preenchimento a gente colocar um ponto de referência, porque muitas das vezes tem algumas ruas que são desconhecidas, às vezes tem até ruas que não tem nome, então a gente coloca, às vezes, ao lado de algum bar, um restaurante, algum posto, uma farmácia, para melhor localização. O próximo campo aqui vai ser o CEP, então a gente vai colocar o CEP. Um número de telefone. E aqui a zona e o país já foram completados. O próximo bloco é em relação aos dados da pessoa atendida. Aqui a gente vai preencher os campos do 33 ao 39. O campo 33 é em relação ao nome social. Ele é uma das estratégias de humanização preconizada pela Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, os LGBTs, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2009. Então, na hora de preencher esse campo, a pergunta a ser feita é: fulano, como você prefere ser chamado? Para também a gente evitar um certo constrangimento ali. O campo 34 é em relação à ocupação do paciente de acordo com o CBO. Mas aqui a gente não precisa saber o código não, somente digitar a profissão aqui
ele já vai aparecer. Então, no meu caso, estudante, ele aparece. O campo 35 é em relação ao estado civil. Se a pessoa é solteira, casada, viúva. Muitas pessoas não dão a importância devida para esse campo, mas ele diz muito sobre os casos de violência. Por exemplo, se uma mulher é casada, há um possível potencial da violência estar dentro de casa. Se ela é solteira, o risco está na rua. E aqui vale a pena a gente ressaltar que crianças menores de 12 anos, casadas, devem ser investigadas pela equipe, que atuam em parceria com o Conselho Tutelar. Então esse dado, ele diz muito sobre aonde a violência está. No meu caso, eu sou solteira. Aqui, novamente, ele repete a orientação sexual e a identidade de gênero. Nesse caso, não se aplica. O campo 38 é em se a pessoa possui algum tipo de deficiência em transtorno. Esse campo, ele só deve ser preenchido com sim, caso o paciente, agora, ele apresente um diagnóstico prévio feito por um profissional de saúde habilitado, que pode ser registrado pela própria pessoa ou por registro em seu prontuário. Ele não deve registrar, o profissional de saúde, suposições ou hipóteses, ou fazer um diagnóstico ali na hora. Nem ele e nem os familiares das pessoas que estão acompanhando ele. Então, caso haja um diagnóstico precoce de deficiência, um transtorno, será selecionada qual é esse transtorno. Então, aqui eu não tenho, mas no caso de sim, eu colocaria se é deficiência física, visual, se é transtorno mental, intelectual, auditiva, se é algum transtorno comportamental ou outros. O próximo bloco é em relação aos dados da ocorrência, ou seja, os dados do local onde ocorreu a violência. Aqui pode ser em uma via pública, no trabalho, na escola, em um restaurante, na própria casa. Então aqui, no campo 40, vai ser colocado os dados, a partir do campo 40, os dados. Então, um F nesse caso do Espírito Santo, o município São Roque, mas pode ser que seja em outro município. Aqui os outros como bairro. Vamos supor que seja no mesmo local da minha casa. 5 casinhas. Logradouro aqui. Olívio Perini. Número 107. E o complemento, Secretaria de Saúde. Ponto de referência novamente. Secretaria de Saúde. A zona, nesse caso é a zona urbana, a hora da ocorrência em que aconteceu, vamos supor que tenha acontecido 8 horas da noite de ontem. Então a gente vai procurar aqui 8 horas, mas se não tiver a hora exata, pode colocar a hora aproximada. O importante é para ter uma noção mais ou menos. Então vamos colocar aqui 20 horas. O local de ocorrência. Aqui o local de ocorrência, então, se foi na residência, uma habitação coletiva, se foi na escola, um local de prática esportiva, bar, via pública, comércio, indústria. Então aqui eu vou especificar exatamente onde foi. Aqui vamos supor que foi na minha própria residência. Caso seja em outro local, seleciona outro e digita aqui. Agora o campo 53 é referente se essa violência é recorrente, se ela já aconteceu outras vezes. Seja ela física, psicológica, sexual, de negligência, autoprovocada. Então aqui eu também vou selecionar não. Nesse caso meu, não. Aqui o campo 54 é se a lesão foi autoprovocada, ou seja, uma tentativa de suicídio, alguma coisa assim. São situações em que pode ser descrita como intencionais e elas são autodestrutivas ou autoagressivas. Mutilação, automedicação, abuso de drogas, tentativa de suicídio. Então, vamos supor que nesse caso dessa violência que eu estou fazendo é de uma violência autoprovocada. O próximo bloco é em relação à violência. Qual foi o motivo dessa violência? Ela pode... Aqui a gente traz a lista de vários motivos que podem ser. Então, sexismo, homofobia, racismo, intolerância, xenofobia, conflito, deficiência de rua e outros.
No meu caso, vamos colocar outros aqui. E aí ele abre essa aba para eu digitar qual foi. Então ainda pode ser bullying, assédio moral, depressão. Então vamos supor que no meu caso foi tentativa de suicídio pelo uso de drogas. Abuso de drogas. Suicídio. Quando eu havia selecionado no quadro anterior aqui, ó, se a lesão foi autoprovocada, sim. Vocês podem ver que automaticamente aqui no tipo de violência ele completa todos como não. Mas caso a violência não foi autoprovocada, então vai estar aberta para colocar aqui. Se ela foi física, se ela foi psicológica, se foi tortura, sexual, se foi tráfico, trabalho infantil, negligência, se foi financeira. Então, estão todos aqui. Nesse caso, como foi autoprovocada, aqui eu selecionei outros e eu vou colocar novamente tentativa de suicídio. Aqui, o campo 57 é em relação ao meio de agressão. No caso, a gente falou que foi o uso indevido de medicamentos, então eu vou colocar aqui como envenenamento ou intoxicação. Mas poderiam ser diversos fatores, força corporal, enforcamento. Aqui, quando a vítima, às vezes, ela chega com mais de um tipo de violência, a gente, na hora de analisar esses dados, fica complicado se coloca que foi tipo enforcamento, objeto perfuro-cortante e alguma outra coisa, entendeu? Às vezes são vários tipos de violência que a pessoa está relatando. Mas a gente tenta preconizar qual é o motivo maior dela estar ali. Então foi por conta de um objeto perfuro-cortante. Então é esse que a gente vai selecionar, por mais que tenha mais de um tipo de violência envolvido. Então nesse caso foi de envenenamento e intoxicação. Então a gente vai usar, né, que foi uma superdosagem de medicamento, então vai ser isso. Então, nesse caso específico, quando é selecionado que o meio de agressão foi por envenenamento e intoxicação, é necessário, depois que a gente finalizar essa ficha, realizar a ficha de notificação de intoxicação exógena. Precisa fazer ela também, porque uma não substitui a outra. E ambas precisam estar no sistema para um retroalimento ali constante do sistema. Então, precisa notificar tanto essa quanto abre outra para intoxicações exógenas. O próximo bloco é de violência sexual. Ele é específico para isso. Então, aqui, como o meu caso é autoprovocada, já está todos, não se aplica. Mas aqui, se for algum tipo de violência sexual, vai estar se foi assédio, se foi estupro, pornografia, exploração ou outros até. E também logo embaixo está o procedimento realizado. Então, o que foi realizado com aquela vítima? A profilaxia de ST, a profilaxia de hepatite, se foi realizada uma coleta de sêmen, de secreção vaginal, de sangue, se realizou uma contracepção de emergência, se foi realizado o aborto. Então, tudo aqui a gente vai indicar certinho o que foi realizado. O próximo bloco é em relação aos dados do provável autor da violência. Então, qual foi o número de envolvidos? No meu caso, como é autoprovocada, 1. Eu não posso colocar nem mais porque o campo já fecha automaticamente. Mas caso for outro tipo de violência, eu seleciono 2 ou mais. Aí aqui, o vínculo, o grau de parentesco da pessoa atendida. Nesse caso, não tem vínculo, foi a própria pessoa, então eu coloco aqui no campo sim, que ele inclusive já preenche automaticamente. Mas, se for algum outro tipo de violência, tem todos os outros vínculos. Pai, mãe, ex-namorado, filho, cônjuge, namorado, cuidador, amigos ou conhecidos, desconhecidos, padrasto, madrasta, policial, agente da lei, pessoa com relação institucional ou até outros. Então, todos os casos podem ser notificados. A gente deve se atentar bastante a esse ponto, porque muitas das vezes, quando os profissionais estão preenchendo, eles não se atentam a isso e eles acabam selecionando outros como sim. E aí eles escrevem a própria pessoa ou tentativa de suicídio. Então, se tiver essa atenção na hora do preenchimento de ficha,
a gente evita que aconteçam esses tipos de erro, né? Principalmente na hora que for fazer essa análise e tudo, é bem mais rápido. Aqui embaixo, o sexo do provável autor, então como foi autoprovocado é feminino, se estava com suspeito de álcool e qual é o ciclo de vida desse provável autor. Então, se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, uma pessoa adulta ou uma pessoa idosa. Nesse caso sou eu tenho 23 anos, então jovem. O próximo bloco é em relação ao encaminhamento. Então, o que será informado nesse local é para onde essa vítima foi encaminhada após o atendimento. Então, aqui nas opções, a gente tem a rede de saúde, como as unidades básicas, hospitais e outras, em caso de hospitalização do paciente, internação e outros. Tem a rede de assistência social, como o CRAS, o CRES também. Em caso de violência de criança e adolescente, para acompanhamento do caso. A rede de atendimento à mulher, que é o centro especializado, como a Casa da Mulher Brasileira. E aqui, no caso do encaminhamento tutelar, em caso de suspeita, confirmação de maus tratos às crianças e adolescentes. Então, além do encaminhamento, deve ser entregue junto a ele um relatório da violência para ser enviado junto. Então, o caso aí ainda pode ser encaminhado para a rede de atenção psicossocial e ser necessário para o Ministério Público, dependendo do tipo da violência. O Conselho do Idoso, que é um órgão consultivo, e ele atua na formulação e fiscalização de políticas públicas para idosos. A Delegacia de Atendimento ao Idoso, que aí sim é o órgão da Polícia Civil, que é especializado em crimes contra idosos. Ainda temos Centro de Referência de Direitos Humanos, o Ministério Público, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, outras delegacias, Delegacia de Atendimento à Mulher, Justiça da Infância e da Juventude, Defensoria Pública. Então, lembrando aqui que o objetivo da notificação é proteger a pessoa, oferecendo o apoio e prevenindo novas situações de risco. Então, é muito importante realizar, além daquele atendimento de forma humanizada que a gente falou, realizar um encaminhamento e um monitoramento devido muito bem para aquela pessoa ter uma boa rede de apoio. O próximo bloco são dos dados finais, que ele traz algumas ações importantes. O campo 66 é de caso a violência ela foi relacionada ao trabalho, que são em casos que envolvem trabalho infantil ou escravo, independente do sexo, ou nos casos em que tenham vítimas como mulheres, pessoas idosas, indígenas, pessoas com deficiência e população LGBT, que são aquelas que a gente falou do grupo de vulnerabilidade. Nesse caso, assim como foi citado anteriormente, aqui é do modelo que a gente está usando, em que quando foi autoprovocada por envenenamento, a gente tinha que realizar a ficha de intoxicação exógena. Nesse caso, quando a violência é relacionada ao trabalho, a gente tem que realizar também a ficha de notificação de acidente de trabalho. Então, também, assim que encerrar essa, já faz a outra para ter as duas no site. O campo 67, esse foi emitida a CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, mas aí já é um pouco mais fora desse ramo da saúde, né, é mais empresa e funcionário. O campo 68 será informado ao CID. Esse campo ele se refere à classificação da causa e da circunstância da violência sofrida. Se foi sofrida pela vítima, aqui foi pela vítima e não na natureza da lesão. No meu caso, como foi automedicação, assim que eu digito, por exemplo, aqui, auto, ele já aparece vários exemplos de caso de autointoxicação. Então, por exposição de inseticidas e produtos químicos, inclusive aparece quais são os lugares, área da prática de esporte, área de comércio, área de indústria, escolas. Então, ele já separa aqui tudo facinho só para ser selecionado. No meu caso, tem outros, por solventes orgânicos. No meu caso, foi autointoxicação intencional. Aqui, aí tem até os tipos dos analgésicos, dos medicamentos. Se foi analgésico, antirreumatismo, tem até certo as classes dos medicamentos. Mas o meu, então, vamos colocar aqui
autointoxicação intencional de um analgésico, nesse caso na residência, mas também teria rua e estrada. Então aqui ele já coloca certinho qual é e onde foi realizado, já também do banco de dados. O campo 69, da data de encerramento, ele só é completo caso o caso tenha sido encerrado devidamente. Então, se a vítima foi encaminhada para o hospital, ou conselho tutelar, ou CREAS, ou qualquer outro, a ficha fica aberta para atualização dos próprios profissionais dessas redes, de acordo com o seu encaminhamento. É importante lembrar que a ficha de notificação ela deve ser encerrada até 60 dias depois da sua criação. Então, a partir de hoje, estamos notificando hoje, a gente tem 60 dias para encerrar ela. Então, essa atualização ela deve ser constante para o sistema ficar bem alimentado. Então, aqui no campo da origem da notificação, eu vou colocar os dados da onde veio essa vítima. Então, por exemplo, como em casos de escola, que elas encaminham a criança ao pronto atendimento, ou de algum centro especializado de mulher, ou outra unidade de saúde que encaminha para cá. Então, dependendo de onde foi isso, eu vou colocar da onde é essa unidade. E o último bloco, que é de informações complementares de observação, é onde eu vou colocar todo e qualquer dado que eu julgue necessário, ou até o próprio atendimento. Eu vou descrever como ele foi, certo, para que todos esses dados estejam completos. Então aqui também vai colocando a evolução da vítima, então se ela foi encaminhada, como que está sendo tudo, até a data do seu devido encerramento. Aqui também são preenchidos os dados referentes ao acompanhante, que pode estar com a vítima, né? Então o nome do acompanhante, o vínculo e o grau e um telefone, e embaixo o campo das observações, onde as atualizações devem ser feitas. Finalizada a ficha, é só clicar aqui em salvar. Então, ficha salva, até aparece aqui notificação, o número de notificação, cada notificação tem um número, então ela já foi criada com sucesso. Se eu quiser acompanhar, eu posso jogar ou o nome da pessoa que notificou, ou o nome por CPF, dá para identificar ali, atualizando os dados certinho. Ela já fica salva automaticamente no sistema. E vale a pena ressaltar que o preenchimento de todos os campos são fundamentais para o registro e acompanhamento desses casos da forma correta e ainda para fornecer os dados epidemiológicos de qualidade, para que ações sejam feitas para que tente diminuir um pouco aquele agravo, amenizar a situação. Então, notificar é proteger vidas e transformar dados em decisões. Então, vocês, profissionais de saúde, notifiquem os casos suspeitos ou confirmados de violência interpessoais e autoprovocadas e sejam agentes de transformação. Em nome da equipe de residentes de saúde coletiva do ICEP, eu agradeço a todos aqueles que prestigiaram o nosso vídeo e espero que ele possa servir de base para ações de vocês no futuro. Até mais!